O tráfico de ópio pela família real inglesa no século XVIII. Antes de iniciarmos este assunto sobre a Inglaterra, esclarecemos primeiramente alguns conceitos. A rainha é o chefe da família real inglesa e do Império Colonial Britânico, tendo Londres como capital, regida por um primeiro-ministro e um gabinete de estreitos colaboradores. Assim como em Roma com o Vaticano, em Londres também existe um estado separado, independente, a City, a qual é qualificada como a milha quadrada mais rica do mundo, ocupando 2,7 km² no coração de Londres. Diz ter 4.600 habitantes e 500 mil empregos. O governo da City é a coroa, composta de 13 homens e regida pelo rei da City, o Lord Mayor. É lá que se encontram as mais ricas e as mais poderosas instituições econômicas da Inglaterra, como o Banco da Inglaterra, controlado pelos Rothschild, a Lloyd's of London, a Bolsa de Londres, os escritórios de grupos comerciais poderosos, a trusts, de renome internacional, tais como a Fleet Street, o coração do mundo da imprensa e da edição. A City é o verdadeiro governo da Inglaterra, pois tanto a rainha como o primeiro-ministro dependem do Lord Mayor e obedecem. O primeiro-ministro e o gabinete fazem acreditar que eles dirigem os negócios, enquanto na realidade não passam de puras marionetes da City. Quando a rainha visita o Lord Mayor, este a recebe no Temple Bar, porta simbólica da cidade. Ela inclina-se e pede permissão para entrar em seu estado privado soberano. Ele concede-lhe a entrada, apresentando a espada do Estado. Por ocasião de tais visitas de Estado, o Lord Mayor estará mais radiantemente vestido com a roupa de recepção, de forma que a vestimenta de serviço do séquito real torna-se modesta. Quando ele acompanha a rainha através da cidade, esta caminha 2 passos atrás dele. É a William Patterson, que foi um agente da City, que se deve à fundação do Banco da Inglaterra, conforme já vimos. Pelas explicações de Desgriffins, a City é controlada pelo Império Rothschild. Para evitar mal-entendidos, é preciso saber que existia na Grã-Bretanha 2 impérios que agiam separadamente. Um foi o Império Colonial Britânico, sob a direção da família real, o outro o Império da Coroa. Todas as colônias de população de brancos, a África do Sul, a Austrália, a Nova Zelândia e o Canadá, estavam sob a autoridade do governo inglês. Todas as outras colônias, a Índia, o Egito, as Bermudas, Malta, Singapura, Hong Kong, Gibraltar e as colônias da África Central, eram propriedade privada da coroa, designadas como as colônias da coroa. Isso não significa, entretanto, que não havia cooperação. Aumentando suas colônias inglesas, a British East India Merchant Company, a BEM, acumulou uma gigantesca fortuna graças ao tráfico de ópio. A BEM fundou a Inland Mission, cuja tarefa principal era tornar dependentes de ópio os trabalhadores chineses, pobremente pagos, e criar, assim, um mercado para vender sua mercadoria. A família real britânica felicitou-se tanto pelos imensos lucros que resolveu cooperar com a BEM. A Casa Real começou a tributar os produtores de ópio da Índia. Quantidades colossais de ópio foram embarcadas, partindo da Índia, pela China até a Clippers e cerca de 13% da revenda econômica da Índia, que estava sob o domínio da coroa, eram obtidos pela venda do puro ópio bengali na China, lá também sob o controle da coroa. Naturalmente, a Casa Real não queria que esse lado obscuro aparecesse à luz do dia. Por isso criaram os serviços secretos britânicos, o British Military Intelligence Department, a MI6, e o Secret Intelligence Service, a SIS. A existência do MI6 remonta à época da Rainha Elizabeth I, quando Sir Francis Walsingham tornou-se tesoureiro do Departamento de Tricks do MI6. Após séculos de experiências, o MI6 conta entre os melhores serviços secretos do mundo. O BEM dirigiu, incontestavelmente durante um século, a corrida do mercado de ópio até 1829, data em que o governo chinês proibiu o fumo do ópio. De 1791 a 1894, o número de plantações de ópio concedidas passou de 87 a 663 sob o controle da coroa britânica. Isso levou finalmente às guerras de ópio na China. Em 1729, o BEM fundou o Comitê dos 300, Committee of 300, que tratava de negócios comerciais e bancários internacionais. O Comitê dos 300, denominado também a Elite da City, é hoje uma das organizações secretas das mais poderosas e visa um governo mundial único. Esse Comitê dos 300 colocou em ação, mais tarde, um plano tático para passar por cima da lei chinesa antidrogas.
Lord Inchap fundou a Sociedade de Navegação a Vapor PIU e foi, de fato, o fundador do Banco de Hong Kong e de Xangai, que era uma cobertura para o tráfico de ópio. Outros bancos britânicos misturados com o tráfico de drogas eram The British Bank of the Middle East, Midland Bank, National Westminster Bank, Barclays Bank, The Royal Bank of Canada e Baring Brothers Bank. Todos esses bancos estão ligados pelo Comitê dos 300 aos bancos Rothschild, por ocasião da construção da estrada de ferro a Riemann, que devia ligar a Califórnia ao leste dos Estados Unidos, embarcou-se para esses trabalhos milhares de trabalhadores chineses de custo barato. Muitos entre eles eram opiomaníacos, e foi assim que se alastrou o mercado das drogas nos Estados Unidos. A Riemann fundou seu império de estradas de ferro graças aos empréstimos da N. M. Rothschild e Sons Bank em Londres. Existem boas razões para se concluir que esses opiomaníacos chineses foram contratados com a finalidade de estender nos Estados Unidos o mercado de entorpecentes. Observação sobre a situação atual. O jornal Neo e Solidaridade escreveu na edição de 8 de setembro de 1993 com o título A Rainha e os Entorpecentes. Eis aí um fato bem raro, uma surpresa muito extraordinária e agradável de encontrar ao menos uma vez na imprensa britânica, notícias bem próximas da verdade a propósito da família real. Na semana passada, uma notícia desse teor rivalizava nas manchetes com os acontecimentos políticos mundiais, na primeira página do Sacrosanto Times londrino de 27 de agosto de 1993. O título, Na Família Real, estava high nas Englands. O artigo referia-se a um relatório cuidadosamente estudado da revista escocesa Leopard, revelando que drogas e entorpecentes faziam parte da panaceia da família real britânica. A Leopard provou, com o apoio de documentos originais, que a Rainha Vitória e seu círculo pessoal, por exemplo, nas famílias Churchill e Rothschild, encomendavam regularmente muitos grossos pacotes de cocaína, de heroína e outros entorpecentes de uma farmácia das Englands. O Times fez a mesma afirmação. Ele disse com diletantismo, A Rainha Vitória, monarca com semblante severo, conhecida pela frase, isso não nos diverte nem um pouco, parece ter encomendado para a família real em sua residência em Balmoral, na Escócia, muita cocaína e heroína para manter em alta todo um vale escocês das Englands. As provas justificativas da farmácia demonstram que as personagens reais e seus convidados eram fornecidos regularmente em grande quantidade com soluções de cocaína e de heroína.